Com um vidro de azeitona vazio que ia para o lixo, um pouco de fio de juta e a minha agulha para crochê 3 milímetros, eu usei a criatividade e fiz esses 2 porta-temperos. Um de canela em pó e o outro para minha canela em pau. Nesse vídeo, eu vou testar esse fio junto com vocês, o fio de juta, para que vocês vejam a dificuldade ou a facilidade de trabalhar com ele. Aí vocês vão tirar aí as suas próprias conclusões. No comecinho eu nem vou editar muito vídeo para que vocês tenham essa noção. Fiz também com o fio amigurumi, porque se você sentir vontade de fazer também aí para sua casa ou para vender e não tiver o fio de juta, vai fazer com o fio amigurumi também, que vai ficar lindo do jeitinho que vocês estão vendo aí. Dá para ganhar também uma boa grana aí como renda extra. Vem comigo. Vamos começar o trabalho então. Para começar, eu vou fazer um anel mágico. Eu começo o anel mágico sempre fazendo 2 correntinhas. E dentro desse anel, eu vou colocar 6 pontos baixos. Essas 2 correntinhas já servem para mim como primeiro ponto. Já viu que deu uma dificuldade aqui logo no começo, mas é natural, né? Porque eu tô acostumada a trabalhar com fio 100% algodão, né? Então, é natural eu sentir essa dificuldade aqui para trabalhar com esse fio. Terminei aqui os meus 6 pontos, vou puxar, dou aquela juntadinha, porque eu não gosto de puxar muito apertado. E aí eu faço aqui um pontinho baixo. Pego o meu marcador. E agora eu vou para a segunda carreira fazendo aumentos. 6 aumentos. Então, se eu tenho 6 pontinhos ali na base, né, na carreira de base, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, né, para cada pontinho e vou ficar com 12. De novo. Tá acontecendo sempre isso de olha, tá vendo? Desfiando o fio. Talvez, ó, de novo. Talvez mais pra frente aqui no trabalho já vou estar mais acostumada com ele. Porque tudo no comecinho a gente tem uma dificuldade, né? Depois a gente vai acostumando. Tô quase chegando aqui no final. Cheguei, agora eu vou já aqui iniciar, fechar minha carreira, né? E já iniciar a terceira carreira. Venho aqui com o meu marcador. E agora, eu vou fazer nessa terceira carreira um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E no final, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Não tem coisa melhor que trabalhar com fio 100% algodão, gente. Mas esse fio é tão lindo. No final, o trabalho fica tão lindo que é bem prazeroso o resultado, viu? Vale a pena a gente trabalhar aí com vários fios, conhecer vários fios, né?
Eu quero fazer aqui no canal bastante vídeos sobre bastante fios aí, pra gente conhecer, tá? Vamos dando sequência aqui, um ponto baixo e um aumento. Que lindo, olha só. Ó, de novo puxou o fio. Um ponto baixo. Vocês vejam aí a agulha também, tá? De repente, se a 3 milímetros não for interessante para você, aumenta. Pega uma 3,5 ou diminui, né? Último pontinho aqui, que é o aumento. Pronto. Agora, eu vou fechar essa carreira e já vou começar a minha quarta carreira. Vou marcar aqui. Na quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. E no final, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Isso eu faço aí por 6 vezes. É um fio que dá um pouquinho de trabalho para trabalhar com ele, mas não é assim tão ruim. Tá vendo que agora parece que eu até peguei o jeito? Ah, eu quero trabalhar com bastante, com bastante peças com esse fio aqui. Eu gosto de fio rústico, né? Eu acho lindo, acho maravilhoso. Vamos lá, até chegar no final. Dois pontos baixos aqui seguidos, e aí aqui um aumento. Agora, eu vou pegar o meu pote, eu vou medir aqui embaixo, olha. Eu faço assim. Tem que ficar passando pelo menos uma carreira, tá vendo ali, ó? Pelo menos uma carreira fora da base. Porque agora eu vou subir com pontos em BLO. Tá vendo aqui? Eu vou pegar apenas a alcinha de trás. Olha como que fica, 24 pontos. Terminei os meus 24 pontos da minha primeira carreira aqui, ó, que eu vou subir. E agora eu vou dar continuidade, só que agora pegando as duas alcinhas. Vou marcar aqui. E aí, eu vou dar sequência, mas pegando aí, olha, as duas alcinhas. Vou fazer 24 pontos aqui nessa segunda carreira de subida do meu porta-tempero.
Terminei a minha segunda carreira aqui e ficou assim, olha. Esse fio, eu vou passar ele aqui pra fora, porque eu não vou parar pra arrematar, não. Eu vou arrematar ele só no final. E aí, o interessante é você pegar o pote nesse momento e colocar aqui, ó, pra ver se realmente vai entrar, se tá certinho, se vai vestir bem, né? Estando tudo certo, você começa aí a fazer o seu trabalho de subida e faça aí um total de 12 carreiras. Terminei as minhas 12 carreiras, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, eu vou fazer a 13ª carreira aqui de subida, tá? Mas é de acabamento. Eu vou fazer pontos baixíssimos, porque o ponto baixíssimo, ele dá um toque todo especial no trabalho. É só fazer, então, ponto baixíssimo em toda a volta. Olha como que fica quando você faz o acabamento com ponto baixíssimo. Olha só a borda, que linda, em comparação ali onde não tem. Vale a pena. Terminei. Agora é só fazer aqui um arremate muito bem feitinho para que a peça fique bem acabada. Então, eu já cortei o meu fio, tirei ele aqui da agulha. E agora eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria e vou fazer o arremate. Então, eu faço assim, ó, acho que vocês já conhecem a forma que eu faço esse arremate. Eu pulo aqui esse ponto, venho aqui no próximo, introduzo a minha agulha e puxo. Depois eu volto aqui, olha, e puxo. Eu tenho a aula de arremate aqui no canal. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Não tem segredo, né? Mas às vezes a pessoa quer assistir a aula aí com o fio 100% algodão, que dá para visualizar melhor. Esse acabamento fica muito bacana. Terminei aqui meu acabamento, cortei meu fio e agora eu vou vestir aqui o meu pote, mas antes eu vou arrematar esse fiozinho aqui. Você pode arrematar lá por dentro. Eu vou arrematar aqui por fora. Porque quando eu começo a crochetar, gente, eu não quero parar para fazer arremate. Eu gosto de arrematar tudo no final. Então, muitas vezes eu arremato aqui por fora. É só esconder bem o fiozinho, fazer um acabamento bem bonito. Mas se você é iniciante, se você acha que vai ter dificuldade de fazer um arremate bacana, aí tem que parar e fazer por dentro mesmo, porque aí não vai aparecer, né? Puxo. E já tá pronto aqui o meu arremate. Aí eu corto o fio. Agora eu tiro aqui esse marcador, que eu não vou precisar mais dele. E agora eu vou vestir o meu pote.
Aí eu vou ajeitando bem certinho. Vou medindo. Se você já fez um, aí você mede para ver se ficou na mesma altura. Mas você vai abaixando assim, ó, ou subindo que ele chega, olha, tá vendo? Ficaram os dois certinhos aí. Vai ficar um luxo na minha cozinha. Isso aqui é pra mim, gente. Agora eu vou pegar a etiqueta para colocar aqui nesse potinho. Então, eu vou pegar a minha etiqueta. Eu vou olhar aqui no meu pote. Vou usar essa linha que tem aqui, ó, no vidro, como direção. E vou colocar aqui a minha etiqueta. Faz muito tempo que eu comprei essa etiqueta, mas eu vou deixar o link de umas etiquetas lindas que eu vi na Shopee, tá? Eu comprei essas aqui pela Shopee. Agora você volta o vídeo lá, é a mesma coisa que eu fiz no início. Vou ficar aqui com 24 pontos baixos para fazer a tampa também. Eu medi aqui, olha, e ficou sobrando um pedacinho aqui, ó, como se fosse uma carreira. É isso que eu preciso. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer pontos baixos em BLO. Nessa volta toda. 24 pontos baixos. Vou chegar lá no final. Cheguei aqui no final agora e vou fazer a mesma coisa que eu fiz de acabamento na base. Eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo. Terminei. Aí ficou assim. E eu vou arrematar da mesma forma. Vou tirar aqui, ó, da minha agulha. E vou fazer o arremate para ficar perfeitinho. Agora, vamos aos custos. Eu gastei aqui de fio 47 gramas. Tá oscilando um pouquinho aqui, mas de 47 para 48 não é diferença, tá? Aí, eu vou pegar minha cola de silicone líquida e vou passar aqui por dentro dessa base da tampa. Coloco bastante cola. Pego a minha tampa e aí eu vou pressionando assim, olha, porque eu preciso moldar aqui na tampinha. Então, eu vou arrumando, vou colocando no lugar certinho para não ficar torta também, tá? Olha só. Eu acho que já tá bom. Vou colocar aqui no meu pote. E aí, ele ficou assim. Todo lindo. Para acomodar aí a minha canela em pau. E o outro para acomodar a minha canela em pó. Mas vocês podem fazer aí para diversos tipos de tempero. A sugestão que eu dei com fio de juta, porque eu queria testar, mas eu fiz também com fio amigurumi. Olha só, com o fio amigurumi apareceu no começo do vídeo. Eu fiz 21 carreiras retas para subir e depois a carreira de ponto baixíssimo. Na base, eu fiz
o anel mágico, né? Começando como eu comecei no início do vídeo. E fui até 5 pontos baixos e um aumento. Fiquei com 42 pontos baixos. E aí, para fazer a lateral, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz uma carreira só de pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Então, eu fiz em BLO, a quantidade de 42 pontos baixos, depois eu fiz ponto baixíssimo. E aí ficaram assim os meus potinhos com fio amigurumi. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai pedindo pote de azeitona aí para a vizinha, para a família, para os amigos. Além de fazer esse trabalho lindo, você vai estar aí reciclando algo que iria para o lixo.